concurseiro sofre. E é uma verdade, né? Concurseiro realmente sofre muito. E para esse cenário de tensão, costuma-se, pelo menos, você estar um pouco preparado espiritualmente, até emocionalmente, para que você possa enfrentá-los, né? Eu cataloguei alguns que são, assim, acredito que os mais usuais, sem prejuízo de que possam aparecer outros. Caso apareçam, fiquem à vontade para mandar um e-mail, que aí nós até gravamos um vídeo adicional e incluímos aí na plataforma para vocês. Quais são os 4 cenários básicos que nós podemos observar e que vão trazer tensão para os candidatos? Uma tensão até desnecessária, se não fosse tamanha falta de respeito das bancas examinadoras. A primeira seria o edital não definir as disciplinas, né, que vão ser exigidas na segunda fase. O segundo cenário seria a falta de definição da data da prova, né? Também é um cenário que costuma gerar muita tensão entre os candidatos. A terceira seria não saber o número de questões, o edital não dá o número de questões, né? E a quarta seria não saber o número de linhas que terão cada questão. A questão de não saber o número de questões, ela tem muito a ver com aquilo que nós vimos, que é a gestão do tempo, né? Na verdade, que ainda vamos até trabalhar, uma aula futura sobre a gestão do tempo. A questão das linhas também tem a ver com uma aula futura que daremos, que é a questão da gestão do espaço. Mas é importante perceber que, diante de um cenário de tensão, nós temos que adotar alguns comportamentos, algumas posturas. E é preciso também ter uma pauta de reflexão mínima, né, ali na mente, para que a gente tente se ajudar da melhor maneira possível, porque afinal de contas, lembrem-se sempre, o cenário de tensão é para todos os candidatos, não é exclusivo de ninguém, é generalizado. Esse é um ponto muito importante. Vamos lá, trabalhando o primeiro cenário, que é o cenário em que o edital não define as disciplinas, basicamente são 3 observações que eu costumo passar e compartilhar muito humildemente com os nossos participantes, ex-alunos, colegas. A primeira delas é busque referências em provas passadas da mesma banca. Muitas vezes a banca já fez provas de segunda fase para outros concursos afins. E aí pelo menos você tenta identificar ali se há um nicho de matérias que ela cobrou. É uma primeira alternativa para quem está no cenário de tensão. A segunda, aí sim, essa é uma dica que é de estratégia pura. Estude primeiramente as disciplinas que são incontestáveis, né? A gente sabe que há sim um núcleo, um nicho de disciplinas que são incontestáveis, vai estudando por eles. E enquanto isso você faz o passo 3, que eu sempre digo aos alunos, façam contato com a comissão organizadora invocando a lei de acesso à informação. Porque a partir disso você consegue, muitas vezes, já tive exemplos, claro, de alunos que fizeram, e aí a banca fez uma divulgação, publicou um edital complementar falando quais as matérias que iriam ser exigidas na segunda fase, né? Claro que, Walter, mas eu não tenho que partir da premissa de que se o edital é silencioso eu tenho que estudar todas. Olha, tudo bem, é uma premissa legal, mas não custa nada se, por acaso, o edital fala que vai haver limitação de matérias, mas não diz quais matérias serão, você fazer esse contato com a comissão organizadora. Tudo bem, esse é um cenário realmente que é de tensão, exige um preparo inclusive emocional para lidar com ele. O segundo cenário seria o cenário de falta de definição da data. Esse aqui já é legal, a gente já consegue ter conselhos mais bacanas para passar, né? Inclusive esse eu já vivi, eu já passei por ele como candidato. E foi que eu fiz e que funcionou muito bem para mim e que eu comecei a perceber depois com outros candidatos que eu prestei mentoria, né? Que eu mentorei e que eu passei também gostaram muito da sugestão. Se servir para você, eu acho que vai valer muito a pena. Como é que eu fazia? Como não tinha data, eu elaborava cronogramas quinzenais. Volta em mim, por que quinzenais? Porque, por incrível que pareça, algumas bancas cometem o absurdo de divulgar de uma hora para outra o edital de chamamento da prova 15 dias depois. Nossa, Walter, mas que absurdo. É um absurdo, mas você, como eu disse, né, concurseiro sofre. Então faça sempre cronogramas quinzenais, colocando o número máximo de pontos possíveis dentro do que você tem de disponibilidade. Claro, se você trabalha, você vai conseguir colocar tantos pontos, mas se você tem
graças a Deus, a possibilidade de estar 100% por conta do seu estudo, coloque o máximo de pontos nesses blocos de 15 dias. Cada bloco você vai trabalhar com escala de prioridade. E qual é a base da escala de prioridade? Primeiramente, as matérias que você tem menor domínio e que são de maior incidência para a sua prova. Esses aí vão estar já no seu primeiro bloco quinzenal. E aí, você vai passando, volta em mim por favor, Leandrão, de bloco a bloco até que a prova seja marcada. Mas Walter, a prova foi marcada e foi de supetão. Aí, meu amigo, não apavore, é o 4. Tenha fé e confiança, porque, como eu falei, o cenário é para todo mundo. Você não está sozinho nesse barco, é generalizado. Tem que ter fé, acreditar no que você estudou naquela primeira quinzena, ou nos 2 blocos de 15 dias, ou nos 3 blocos de 15 dias que você conseguiu fazer. Não importa quantos blocos de quinzenais você vai conseguir vencer enquanto a prova não é marcada. E se fechou os blocos, graças a Deus, esse cenário é muito legal, volta e vai voltando. Até repassar quantas vezes for possível, né? Alguns concursos acontece, a prova não é marcada e não fica, acontece algum perreps ali interno no órgão e demora 6 meses para ser marcada. É natural que enquanto isso até talvez você faça outros certames, tenha que associar o estudo da prova subjetiva de um com a prova objetiva de outro, enfim, são cenários possíveis. Mas com pelo menos essa pauta mínima de comportamentos, você fica mais preparado para enfrentar um cenário de tensão numa falta de definição de data. Um outro cenário de tensão que também é muito presente é a questão de não saber, põe na tela, Leandrão, o número de questões. O edital não dá o número de questões. Aí aqui, quais seriam as posturas ideais para que você consiga ter uma estratégia de estudo cada vez melhor, ou mais aproximadamente melhor do possível, né, dentro dessa situação possível. Seria o quê? Primeiro, veja uma prova passada. Caso exista essa prova passada, obviamente ela já vai ser um excelente referencial para saber o número de questões que vai cair na sua prova. Se houve um concurso para aquele mesmo cargo há 3, 4, 5 anos antes, observa o jeitão daquela prova, muito provavelmente ela tende a se repetir o padrão. Segundo, você vai verificar se pelo menos o edital fala que haverá peça prática no mesmo dia das questões ou se serão em dias separados. Aqui é muito importante também porque você sabe que o número de questões ele varia. Se não tem peça no mesmo dia, ele tende a ser maior. Se há uma peça no mesmo dia, o número de questões subjetivas tende a ser menor. E um outro referencial muito importante, que é o 3 também, que é verificar o tempo de prova. Esse, normalmente, o edital traz. Dificilmente o edital não vai trazer o tempo de prova. E se ele não trouxer, aí, mais com o direito subjetivo dos candidatos de buscarem até mesmo a tutela do Ministério Público, né? Porque o tempo de prova é algo mais básico possível. Você saber se vai ter uma duração de 4 horas, de 5 horas e tal. Agora, se ele lhe deu o tempo de prova, isso sim já começa a ficar bacana, porque se ele te disse que era 4 horas, você já consegue ter uma noção e imaginar um cenário que seria de altíssima ou fortíssima tensão dentro de 4 horas para resolver. E aí sim, você pode ainda verificar se o edital traz o número de linhas, porque se ele trouxer o número de linhas, você vai poder fazer um cálculo máximo do número de questões que caberiam na prova. As questões terão 30 linhas, não vai dizer quantas questões são. Os candidatos terão que resolver, seria um edital esdrúxulo, mas vamos imaginar a hipótese que esse edital fosse cobrado. Aí está lá, o edital, as questões o candidato terão que responder questões subjetivas de até 30 linhas, mas ele não diz quantas questões vão ser. Mas você sabe que, de fato, se são 4 horas, o edital, no máximo que ele vai conseguir trazer ali, são 8 questões de 30 linhas para mim, para que eu faça 2 por hora, vou treinar meia hora. Só que, na dúvida, aí sim vem a última dica, que é a dica para arrematar. Se você não sabe o número de questões, faça sua preparação prioritariamente simulada, ou seja, com o tempo cronometrado. E sempre num cenário de forte tensão. 20 minutos por resposta nas questões de 30 linhas. Assim, você se prepara para o pior. Já vai para a prova esperando o pior. 20 minutos para fazer, 5 minutos para o meu sumário prévio, 15 minutos resolvendo a questão. Pega questões passadas que tenham esse perfil
de forte tensão e treina num tempo mais reduzido do que efetivamente os candidatos tiveram na prova real. Pega a prova passada e faz isso. Dessa maneira, quando você tem um cenário de tensão, onde você não sabe o número de questões, você já se prepara para o pior. Já faz um treinamento simulado, olha lá questões passadas do mesmo cargo. Se você está fazendo um concurso de defensoria, pega a prova de defensoria passada, pega o edital daquele concurso passado, olha lá, calcula, vamos supor que você pegou um edital de uma banca profissional, aí você calcula, nossa, nessa prova aqui o tempo ideal para resolver essa questão era de 30 minutos, mas eu vou fazer em 20. E isso você faz com várias questões. Assim você afasta esse cenário de tensão e transforma o cenário de tensão, na verdade, num cenário de tranquilidade, para que você abra o caderno de prova e tenha uma grata surpresa ali, em vez de ficar apavorado. Tudo bem? Para fechar, ainda há um cenário final, que seria o número de linhas. O edital, pode ser que o edital fale com isso, vai tentar ver prova passada, porque isso aqui sempre é uma regra básica, verificar também se há uma peça prática no mesmo dia das questões discursivas, verificar também o tempo de prova, e aqui vai valer as mesmas observações que eu fiz para o tópico passado, o tópico anterior, mas o principal é que você simule com o tempo cronometrado pelo menos 3 cenários, 15 linhas, 30 linhas e 45 linhas. Pega questões passadas com esses perfis. Por quê? Porque se você não sabe o número de linhas, você pelo menos pega enunciados de provas passadas e treina os possíveis cenários que você vai enfrentar. E esteja preparado para cada um deles. Assim, você, mais uma vez, repito, se afasta do cenário de tensão e traz o cenário, transforma, e em vez de um cenário de tensão, você cria, esponte própria, um cenário de conforto, porque você vai estar preparado para o que vier na hora da prova.